26, versículos 22 e 23. E nos diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, visita o nosso coração. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Senhor, muda, Senhor, os nossos conceitos, ó Pai. Senhor, corrige, Senhor, nossa trajetória. Guia-nos, Senhor, pelo caminho reto. E ajuda-nos, Senhor, a fazer as escolhas corretas, ó Pai. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos mudar conceitos daquilo que nós pensamos e que, às vezes, até com um bom intento no nosso coração, nós seguimos, mas que a palavra de Deus nos diz que é ao contrário daquilo que nós achávamos. Nós vamos mudar um conceito hoje. A palavra de Deus está falando a respeito do salário do pecado. O salário do pecado é morte. Então, sempre que há pecado, a consequência disso é sempre trazer morte para as nossas vidas. Às vezes morte espiritual e às vezes morte física também. O pecado pode nos levar à morte física. A palavra de Deus, quando limita a vida do homem, diz que a vida do homem é 120 anos, né? Mas Deus não deixa um tempo fixo. Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Então tem certas atitudes que nós tomamos que faz com que nós tenhamos mais dias de vida. E tem certas atitudes que nós tomamos que encurta a nossa vida e retira de nós tempo de vida que poderíamos ter. E o pecado faz isso conosco. Se nós vivermos uma vida de pecado, certamente a nossa vida, o nosso tempo de vida física será reduzido. A vida espiritual é imediata, né? A morte é imediata. A vida espiritual nós podemos nos arrependermos, né? E Deus está com os braços abertos para nos receber e nos renovar e nos reavivar e nos fazer de novo, nascer de novo, uma vida transformada. Então, nós temos essa escolha. Deus nunca deixou o homem sem escolha. Desde o início, o homem sempre teve a liberdade de escolher. Embora muitos dizem que já está tudo pré-determinado e que nós não temos escolha. Na verdade, é que Deus sempre deixou o homem com escolhas à sua frente. Agora, Deus sempre deu os seus conselhos para que o homem pudesse fazer uma escolha, a melhor escolha. Deus sempre deixou seus conselhos ali. Por exemplo, em Deuteronômio, Deus vai colocar a morte e a vida diante do povo, a bênção e a maldição. E aí Deus diz assim: escolhe a vida. Jesus, quando fala a respeito das duas portas, do caminho largo, da porta larga e do caminho largo que leva à perdição e à morte, e ele fala também de uma porta estreita e um caminho estreito que leva à vida eterna, e Jesus dá o seu conselho: procurar entrar pela porta estreita. Então nós sempre tivemos a nossa escolha. Deus não criou um robô programado para fazer tal coisa. Nós temos a nossa liberdade para fazer as escolhas. No livro dos Salmos, o salmista vai dizer assim: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Mas ao homem ele dá um conselho, ele faz um convite: louvai ao Senhor. Porque o passarinho, quando ele canta,
Ele não escolhe a quem ele está louvando, ele está louvando a Deus. Os animais, né, quando eles expressam ali as suas vozes, eles estão louvando a Deus, não tem escolha. Todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Mas ao homem não, o homem pode fazer a sua escolha. Eu não quero louvar a Deus, é uma escolha do homem. Ou eu quero louvar a Deus, o Criador, é uma escolha que nós fazemos. E o salmista dá-lhe o seu conselho: louvai ao Senhor. Porque o homem pode louvar também ao adversário. Nós vemos isso por aí. Ontem nós encontramos, Ney, um satanista. Ele louva ao demônio. É uma escolha que foi feita. Nós escolhemos louvar ao Senhor. Nós escolhemos seguir o conselho que está na palavra de Deus. Então hoje nós podemos escolher o pecado ou o dom gratuito de Deus, ou a graça de Deus. Essa escolha está aí para os homens fazer. Os homens podem viver no pecado ou podem viver a graça de Deus, o dom gratuito de Deus. A palavra nos fala que o resultado do pecado, ou o salário do pecado, é a morte. E a palavra vem dizer que por um homem entrou um pecado no mundo. E o pecado, entrando o pecado trouxe consigo a morte. Nós temos um conceito, e até dentro da minha cabeça, até pouco tempo atrás, que o pecado seria um acidente na vida do crente. A palavra diz que não é isso. O pecado não é um acidente na vida do crente. O pecado é uma escolha consciente que nós fazemos, porque nós temos o conhecimento da verdade. E se nós pecamos é porque nós escolhemos pecar. Então o pecado é uma escolha, não é um acidente. E é esse conceito que nós precisamos mudar. Deus não nos deixou passar por isso. Eu sofri um acidente de cometer um pecado. Não é dessa forma. Quando nós vamos olhar Tiago, capítulo 1, versículos 14, 15... Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós pecamos com aquilo que já está em nós. Se o meu caráter me leva a tal pecado, aquilo já está dentro de mim, é a minha concupiscência. Agora, nós somos enganados. Essa palavra engodado aí quer dizer enganado. Eu sou atraído e enganado pela minha própria consciência, pela minha própria concupiscência. Então eu não vou pecar, ou eu não vou cometer um pecado que não está dentro de mim, essa predisposição para tal pecado. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito honesta, estou dizendo de mim não, tá, irmão? Estou dizendo de alguém por aí. Pode ser uma pessoa muito honesta, que se ele vê algo que é dele, ele não leva. E a coisa ali pode estar ali, disponível para ele. Um relógio, desses aí que o pessoal está usando aí, que custa o mais baratinho aí, sei lá, 100 mil. Está aqui para me levar. A pessoa é tão honesta que não leva. Porque aquilo não é a sua concupiscência. Mas ele pode ter uma concupiscência de ser atraído por outras coisas. Por exemplo, a prostituição. Aquilo é o que está dentro dele, é a concupiscência dele. Cristo nos liberta disso. Mas se nós não temos Cristo em nossa vida, nós vamos cair no pecado que já está dentro de nós, que é a nossa concupiscência. Então cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido à luz, depois que a concupiscência já aflorou,
dá à luz o pecado. Então, primeiro isso está dentro de nós. E nós precisamos clamar ao Senhor para que isso seja abatido até o pó. E que o Espírito Santo de Deus é que possa prevalecer na nossa vida. Porque isso está dentro de nós. Recebemos isso de um homem através do qual entrou o pecado no mundo e a morte. Isso está dentro de nós. O nosso clamor é que essa concupiscência, essas coisas que são minhas, que elas sejam abatidas até o mínimo possível, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele possa sobressair sobre essas coisas na minha vida. Então, a concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então é uma sequência de atitudes, de erros, que vai consumar no pecado e, consequentemente, na morte. Não foi um estalo, não foi um acidente. Nós precisamos mudar esse conceito, porque se nós colocamos como um acidente, aí eu não tenho culpa. Acidente é algo inesperado. Eu sou um bom motorista, eu dirijo seguindo as regras, mas veio um outro que não segue as regras e causou um acidente e eu participei daquele acidente. O pecado não é dessa forma. Não é alguém, não é um agente externo que me leva ao pecado, mas é a concupiscência que já está dentro de mim, que mora em mim, é que me leva a um processo que vai dar a luz ao pecado e depois o pecado ainda vai ser concebido para que gere a morte. Então é uma sequência de eventos que nós, conhecendo a verdade, sendo servos de Deus, tendo em nós o Espírito Santo que nos convence do pecado, nós temos condição de abortar esse processo antes que se gere o pecado. E é isso que é chamado de santificação no versículo 22 de Romanos 6. Mas agora, libertados do pecado, é essa interrupção desse processo, que somos libertos do pecado através do sacrifício do Senhor Jesus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, quando nós abortamos esse processo de pecado, nós estamos nos santificando para a vida eterna. É uma escolha que nós temos que fazer. O pecado, quando alguém, não colocar essa palavra nós, não, porque nós já fomos feitos servos de Deus, já fomos libertados, mas quando alguém ele se entrega ao pecado, ele deixa que esse processo, descrito ali em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, quando ele deixa que esse processo chegue até o final e gera morte, isso gera morte espiritual, isso gera uma angústia muito grande na vida da pessoa, quando está vivendo em pecado. Paulo vai falar dos aguilhões. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, esse aguilhão aí é um tipo de espeto, que se usava para que os bois ou os animais obedecessem a algum comando. Era espetado as pessoas. Quando Jesus se apresenta a Paulo, Jesus diz a Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é dar coices na ponta dos aguilhões. Hoje nós temos uma expressão chamada dar murro em ponta de faca, Ninguém vai sair bem se der murro em ponta de faca. É o que o pecado faz na vida do homem. O homem, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo as atitudes que são agradáveis a Deus, e eles permanecem ainda vivendo em pecado, é como se desse murro em ponta de faca.
está vivendo, né, recalcitrando contra os agrilhões, vivendo uma vida de angústia, uma vida de expectativa de morte, está sempre aguardando a condenação que já está sobre sua vida. Mas nós vivemos de uma forma diferente. Né? Por quê? Há uma escolha a ser feita. E Deus, ele já coloca ali qual que é a consequência de cada escolha. A sua escolha é o pecado, o resultado é a morte. A sua escolha é o dom gratuito de Deus, o resultado é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque ninguém tem a vida eterna a oferecer senão Cristo Jesus, que foi morto e ressuscitou para nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Romanos 5, 21, vai dizer que o pecado reina até a morte. Então nós nunca estaremos livres de pecar. Nunca estaremos livres desse processo. Mas o que nós podemos fazer é interromper esse processo, né? É abortar esse processo no meio, né? Não deixar que a nossa concupiscência possa dar à luz ao pecado e que nós possamos consumar o pecado e o pecado gerar morte na nossa vida. Porque até o dia em que o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, ou até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar, que seja individualmente, nós estaremos sujeitos a isso, a esse processo, não a esse acidente. E esse processo, então, será interrompido. Hoje nós anunciamos muito o amor de Deus. Ontem a igreja saiu para anunciar o amor de Deus. Nós encontramos um rapaz e ele comparava Deus com os pais. E ele disse assim para nós: eu não acredito que o meu pai, Deus, poderia me lançar no inferno. Mesmo ele tendo a vida que tem, que está vivendo, né? A vida que está vivendo. E às vezes nós anunciamos o amor de Deus, às vezes nós focamos no amor de Deus, e Deus é amor, nós não negamos isso. E nós temos que anunciar o amor de Deus, mas o que nós não podemos deixar é de anunciar a justiça de Deus. Então eu peguei a palavra ali e falei para aquele rapaz: quem te falou que você é filho de Deus? Se nós não aceitarmos o Senhor Jesus, nós não somos filhos de Deus. Até que nós aceitemos o Senhor Jesus, nós não somos filhos de Deus. E levei para ele ali o texto que fala disso. Que aqueles que receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos anunciar também a justiça de Deus. Nós anunciamos o amor, mas anunciamos juntamente a justiça. Porque senão, na cabeça daquele rapaz, ele poderia continuar com a mesma vida que ele estava e Deus continuaria amando. Ele se colocando como filho de Deus. Eu trabalhei numa empresa e lá tinha um gerente, uma das pessoas mais perversas e abomináveis diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos de Deus, que eu já tenha conhecido. Então, a desculpa para ele permanecer nessa vida ou continuar fazendo os atos que ele fazia é que ele era filho de Deus. Ele dizia assim: mas eu também sou filho de Deus. Eu não tive a oportunidade de falar com ele a verdade, mas hoje eu entendo que eu não posso deixar de anunciar a verdade. Se você não receber o Senhor Jesus e não andar segundo os mandamentos do Senhor e não cumprir a palavra de Deus, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Agora a escolha está diante de ti. Você pode fazer a sua escolha: eu quero ser filho de Deus. Basta receber o Senhor Jesus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos anunciar isso.
Às vezes nós dizemos que Deus ama o pecador, e não é verdade. Deus aborrece o pecador, aquele pecador contumaz, que mesmo conhecendo, mesmo entendendo o processo do pecado, ele continua pecando. Deus aborrece. Se nós formos olhar Salmo 90, vai dizer como que Deus trata o pecador. Deus trata o pecador na sua ira. E os dias vão passando e a ira de Deus está sobre o pecador. E fala que a vida é como a vigília da noite. Para Deus 1000 anos são como o dia de ontem, ou como a vigília da noite. E as pessoas vão passando esse tempo que é tão pequeno, envolvido em pecado, e debaixo da ira de Deus e não debaixo do seu amor. E o tempo que nós temos para nós nos arrependermos e sairmos de debaixo da ira de Deus é curto. A palavra de Deus fala que de manhã floresce e à tarde corta e seca. Então nós temos um tempo muito curto para nós nos arrependermos e fazermos a nossa escolha. A minha escolha é pela graça de Deus, é pelo dom gratuito de Deus. Deus nunca me cobrou nada para me oferecer a salvação. A única coisa que Deus pede é que nós sejamos fiéis à sua palavra, que nós andemos nos seus caminhos. Mas Deus não cobra nada de ninguém, é uma escolha que você tem que fazer. Agora Deus dá o seu conselho, escolhe a vida eterna. Diante dos homens estão as duas opções. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso pecado, ele irrita a Deus. Deus não tem prazer no nosso pecado. A palavra fala lá em Isaías 59 que o nosso pecado ele faz separação, né? Esconde o rosto de Deus de nós. É como se houvesse uma parede que nos impede de chegar à presença de Deus, e essa parede é reforçada cada vez que nós nos entregamos a esse processo do pecado. Se nós passarmos muito tempo, isso aí vai virar um muro de arrimo, né? Algo difícil de ser quebrado, que só pode ser quebrado pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Nós, como homens, na nossa limitação, na nossa força, nós não temos condição de romper esse processo, mas Deus já colocou à nossa disposição o sacrifício do seu Filho amado. Ele pode romper esse processo, pode quebrar essa muralha que o pecado fez entre nós e Deus, essa separação terrível do homem de Deus, que o pecado vem trazer na vida do homem. Ontem nós podemos ver quão distantes estão de Deus, quão separados estão de Deus aquelas pessoas, aqueles jovens ali, né, que têm tão pouco tempo de vida, e pelas atitudes e pelo pecado, nós vemos que a vida já está até mesmo debilitado, já estão perdendo dias de vida, o tempo acaba sendo menor ainda para eles se converterem e voltarem a Deus. Somente pelo poder do sangue do Senhor Jesus é que nós rompemos essa trajetória do pecado, essa sequência de atos que nos leva ao pecado. O pecado é algo que está na nossa mente, nós sabemos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, quando eles pecam, eles sabem, conhecem a verdade. Então o pecado não é um acidente, não pode ser um acidente. A palavra de Deus diz que o pecado é uma sequência de atos, e nós clamamos ao Senhor para que essa sequência seja quebrada.
E o sangue do Senhor Jesus vem quebrar essa sequência, vem quebrar essa barreira que nos separa do nosso Deus, do nosso Criador. Nós não temos força em nós mesmos para interromper esse processo, mas quando nós entregamos as nossas limitações nas mãos de Deus, é Ele que nos fortalece para que nós possamos fazer as coisas certas, tomar as escolhas corretas que nos levem à vida eterna, seguindo o conselho de Deus. Então, se nós vivermos uma vida de cuidado, uma vida pautada pela palavra de Deus, nós não entraremos no pecado. Nós não podemos viver uma vida vazia, vã, uma vida desleixada, nós temos que estar sempre preocupados com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa salvação. A palavra de Deus diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Hoje nós estamos na presença de Deus e louvamos a Deus que Deus tem nos dado o seu Espírito Santo, tem enchido a nossa vida com o seu Espírito Santo, que nos guia nesse caminho reto, mas nós precisamos ter cuidado. A palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Um dos cuidados que Davi tinha era com o Espírito Santo, e ele dizia: não retires de mim o teu Espírito. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E a nossa preocupação e o nosso cuidado deve ser em não entristecer o Espírito Santo, porque é somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós não tivermos em nós o Espírito Santo agindo, a nossa escolha será contrária à vontade de Deus. A nossa escolha será uma vida de pecado e, consequentemente, a morte. Porque o pecado, ele sendo concebido, ele gera a morte. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual. Muito mais do que nós cuidamos da nossa vida física. Mais importante, entre todas as coisas, o que há de mais importante é a nossa alma preservada, conservada e limpa, para um dia encontrarmos com o nosso Deus. Sem manchas, sem máculas, sem pecado, mas lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude nas nossas escolhas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe com a sua palavra.